E celebrar a vida significa acolher, vivenciar cada momento. E a sinodalidade, a escuta do Espírito nos chama para que cada pessoa seja reconhecida. E hoje nós vamos falar de um modo muito especial sobre os idosos. A presença dos idosos nas famílias, paróquias, na nossa sociedade, ela não deve ser vista como um problema, mas como a vitalidade, como o encontro. A velhice é tempo de graça, é tempo da presença de Deus. E os idosos devem ser vistos como esta bênção de Deus. Por isso a Igreja sempre promove iniciativas pastorais para que nós possamos nos humanizar como pessoa. Para que isso aconteça, é necessário o cuidado com cada um de nós para preservar a dignidade e favorecer o diálogo, principalmente entre as gerações. Para conversar conosco sobre esse tema, grande Alzirinha, bom dia. Nós temos a professora Alzirinha, teóloga, que trabalha no ITESP. Professora doutora Alzirinha, bom dia. Bom dia, Padre Edivaldo, bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Eu aproveito, Padre Edivaldo, para te desejar um feliz aniversário amanhã, saúde, paz, sempre em sua vida. Obrigado. E pode desejar um pouquinho de juízo também, que eu preciso. E um pouquinho de juízo. Alzirinha, fala para nós um pouquinho dessa realidade do idoso. Né? Nós vivemos num mundo da descartabilidade, num mundo de prazo de validade, do genérico. E as nossas relações, às vezes, são marcadas por isso. Né? Como valorizar o idoso nesse mundo atual que nós vivemos? Então, a questão do idoso para a Igreja, notadamente, sempre foi de muita importância. Né? O Papa Francisco gostava sempre de repetir que os idosos trazem consigo a sabedoria de um povo. Né? E, coincidentemente, hoje, Padre Edivaldo e aqueles que nos acompanham, bem cedinho, o Papa Leão está em Istambul, hoje pela manhã, e ele foi justamente a uma casa de idosos e repetiu essa fala do Papa Francisco, não é? O sínodo para a sinodalidade, inclusive, destaca os idosos dentro do grupo dos pobres com múltiplos rostos, porque a sociedade em que nós vivemos insiste em invisibilizar os idosos, não é? Nós temos uma dificuldade muito grande em compreender essa sabedoria. O sistema econômico, o sistema social imposto notadamente no Ocidente, acaba por excluir e traz essa consciência muito forte, muito equivocada, por excluir aqueles que não dão mais lucro, né, nesse sentido, aqueles que não produzem mais. Mas esquecem que aqueles que deixam de produzir pela idade, por estarem acamados, por estarem numa situação mais vulnerável, podem continuar contribuindo através da sua experiência pessoal, da sua experiência de vida. Né? Para nós, no contexto brasileiro, é importante cada vez mais chamar a atenção para o tema dos idosos, né? Porque do ano de 2000 para o censo do ano de 2000 para o censo do ano de 2022, subiu 56% o número de idosos, quer dizer, pessoas acima de 60 anos. E cada vez mais a população vem ganhando uma longevidade, quer dizer, vem vivendo muito mais tempo, graças a Deus, à luz da medicina, à luz de todos os recursos que nós temos hoje. Então, essa população hoje, no Brasil, dá 15,8% de idosos, pessoas acima de 60 anos. Nós envelhecemos num ritmo muito rápido e temos hoje aproximadamente 32 milhões de pessoas acima de 60 anos.
E isso, para nós, é um desafio real no sentido social, no sentido de criar estruturas na sociedade para acolher essas pessoas, mas também um desafio muito grande pastoral, não é? Nós não podemos reproduzir nas nossas comunidades, no contexto eclesial, o mesmo mecanismo de descarte que a sociedade produz para essas pessoas. E isso é um ponto muito importante, e daí vem o processo sinodal e o sínodo para a sinodalidade, dizer que esses, entre aspas, pobres, e aqui não só pobres econômicos, mas pobres no sentido de que vão perdendo a voz na comunidade eclesial. Uhum. No fundo, nós deveríamos sermos os primeiros a dar voz àqueles que nos trazem uma experiência de vida. E eu sinto, né, Alzirinha, que também para os idosos. Os idosos, às vezes, se sentem presos a uma mentalidade que para eles é difícil. Quando se aposentam, deixam disso, ele fala, me tornei inútil. Não, pelo contrário. Ele se tornou mais sábio, ele pode contribuir. E, às vezes, a sociedade traz uma sobrecarga para os idosos, para uma mentalidade que aflige os idosos. Então, eles também devem ser convidados a, peraí, não deixa essa mentalidade me atingir. E depois, a valorização dentro da família. Você citou o Papa Francisco, que ele falava dos netos escutarem a sabedoria de trazer de volta, mas isso só é possível numa nova relação. E o sínodo pode nos ajudar nisso, através da escuta. O sínodo, a dinâmica sinodal é uma dinâmica essencialmente a de Jesus, que é inclusiva, não é? A dinâmica sinodal baseada na escuta, na possibilidade de que todos tenham, de fato, voz, não é, dentro da igreja e dentro das comunidades, é uma dinâmica inclusiva, uma dinâmica que busca ou deveria buscar valorizar todos os agentes eclesiais. E os idosos são, por excelência, os agentes eclesiais. Então, é não só escutá-los, mas também dar a eles, eclesialmente, socialmente, uma possibilidade de se compreenderem numa nova etapa da vida. Né? Uma das grandes sabedorias, e o livro de Jó é muito sábio, né? Tem um versículo de Jó que ele vai dizer, com os idosos está a sabedoria, a abundância dos dias e o entendimento. Né? Em algumas traduções está assim, a longevidade, mas eu gosto mais da abundância dos dias, porque a abundância dos dias é que traz a sabedoria e o entendimento, mas também é trabalhar pastoralmente para ajudá-los a se compreender nessa nova etapa de vida, que há ainda uma possibilidade de colaboração, não tanto pelo físico, que naturalmente vai se limitando, mas pela sabedoria, pela experiência. O Papa Francisco, quando esteve no Brasil em 2013, na Jornada Mundial da Juventude, ele dá uma entrevista em um grande canal de TV, e ele vai dizer da ruptura das gerações, né? Da grande perda que acontece quando os netos perdem o contato com os avós. Então, há uma ruptura e uma geração intermediária, sobretudo na transmissão do religioso, né? Os avós transmitem não só a experiência de vida, quer dizer, as pessoas mais velhas, não necessariamente só avós, né? Tios e referências mais velhas da família, não só a experiência de vida, mas também a transmissão do religioso, né? Na constituição das novas continuidades, como os contribuintes de solução de continuidade para o anúncio mesmo do evangelho, da vivência comunitária. E é muito triste chegar em algumas comunidades e ver que os grupos mais jovens das comunidades, e às vezes gente nem tão mais jovem assim, não se preocupa e começa dentro da comunidade a tratar os idosos como se eles fossem um peso.
não é? Tem a preocupação de adequar as celebrações para aquele que já tem um pouco menos de audição, não tem a preocupação de fazer uma celebração um pouco menos barulhenta, porque temos aí pessoas com condições especiais, inclusive os idosos, não os convidam mais para participar de uma leitura, para participar da liturgia, vamos encostando. Isso, de fato, é um grande contra-testemunho, e um grande contra-testemunho, inclusive em relação ao processo sinodal. Não só do segmento de Jesus, que era inclusivo, mas em relação ao processo sinodal. Alzirinha, você fala, no seu modo de falar, me lembrou aqui que eu acho que nós temos pastoralmente, como teólogos, né, resgatar a teologia da ternura. Né, a teologia da ternura, da compaixão, do amor. E a pastoral deve ser baseada nisso, né, na ternura e na compaixão. Né? Alzirinha, meu anjo, muito obrigado por nos falar desse tema tão importante dentro do sínodo, que é a questão dos idosos. Eu sei que você está correndinho aí para a aula, mas muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pela sua dedicação. Que Deus a abençoe sempre aí nessa missão de lecionar e de nos ajudar a compreender melhor a Deus. Amém. Amém. Obrigado também e um grande abraço novamente a você. Tenho muito orgulho do nosso debate teológico, das nossas colaborações, dos nossos diálogos, e que Deus também o abençoe sempre. Nesse novo ano que começa aí amanhã. Vamos começar devagarzinho. Obrigadão, Alzirinha. Deus lhe pague. Um abraço.